Obrigado, Senhor, porque mais um ano se inicia e nós decidimos, por estar em Sua presença, continuar na Sua presença desse ano. Não somente porque nós viemos num culto de domingo, Deus, mas porque nós decidimos por Ti, Senhor. Então, por favor, Pai, que a Sua mão esteja estendida e direcionada para nós. Que a Sua graça, que o Seu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. E que o Senhor possa ser tudo que a gente precisa, Pai. Venha a nos conduzir diante da Sua palavra, Deus. Assim como já fomos conduzidos em adoração a Ti, que nós possamos continuar Te adorando enquanto aprendemos de Ti, Senhor. Então seja tudo que nós precisamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assim como foi informado nas redes sociais, a gente falou também nos bastidores aí, nós estaremos iniciando uma série de mensagens nesse mês. Tá? Essa série de mensagens tem 4 semanas de mensagens, e no último culto, o culto número 5º, que esse mês tem 5 domingos, nós vamos ter um culto da visão. Tá? O que é o culto da visão? O culto da visão é um culto onde nós vamos juntos assumir uma postura, vamos dizer assim, como igreja para esse ano. Nós temos uma visão até 2024 como igreja, mas nós temos uma microvisão, vamos dizer assim, que é para esse ano. E no 5º domingo desse mês nós vamos falar sobre isso. E qual é o objetivo dessa série que começa hoje? A série é falar sobre nós como igreja, de uma forma um pouco mais aprofundada. Nós queremos, através da série que se chama DNA, falar sobre os nossos valores como igreja, sobre como nós nos movemos, ou como nós buscamos nos mover, certo? Antes de a gente entrar no tema da noite, a gente vai entrar no versículo bíblico que embasa todos os nossos valores da igreja, por sua vez, esta série que é a série DNA. Então você pode abrir a sua Bíblia aí em Atos 2, 42. Atos 2, 42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vou seguir a leitura, tá? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, vocês que já conhecem um pouco a igreja, a DOCA, vocês sabem que esses são os nossos valores. A gente crê que se a gente se mover dessa forma, o texto se cumpre em nós também. Deus acrescentará os salvos. E o propósito da nossa igreja é esse: é tornar o nome de Jesus verdadeiramente conhecido. Só que não existe uma pessoa que conhece Jesus de verdade e não segue. Talvez alguém possa conhecer Jesus superficialmente e não segui-lo, mas aquele que se encontra com Cristo e de verdade o conhece, este o segue, né? Então, o nosso propósito como igreja a nossa missão como igreja é tornar o nome de Jesus verdadeiramente conhecido. Mas a forma como nós nos movemos para isso estão conectados com os valores da Igreja Apostólica, que é oração, ensino, generosidade e comunhão. E hoje nós vamos começar a série DNA falando sobre oração. Mas antes disso, uma explanação um pouquinho maior sobre o que eu falei antes. A nossa única forma de ser igreja não está baseada nesses 4 elementos.
eles são a base, mas outras coisas virão. Então, é possível que, inclusive, em outros momentos, a gente fale sobre outros tópicos da visão da igreja, dos valores da igreja também. Mas, o alicerce são esses 4. Vocês entendem? Então tá. Então vamos para a oração. Por que eu decidi que a gente que ia começar primeiramente com oração? Porque a oração é a base de tudo na nossa fé. Até para ler as escrituras eu preciso orar. Então, se não existir oração na nossa vida devocional, e se não existir oração na igreja, ou seja, eu oro no individual, mas eu oro no coletivo, entendeu? Se não existir isso na nossa fé, a nossa fé está prejudicada. Não é que ela não existe, ela até existe, mas ela está prejudicada. Então, e por que ela está prejudicada? Porque orar é falar com Deus. E não existe relação sem conversa. Não existe oração, não existe relacionamento sem conversa. Então, se orar é falar com Deus e eu quero me relacionar com Deus, eu preciso falar com Ele. Falar com Deus é a base da nossa relação com Deus. Se nós não falamos com Deus aqui, nós não falaremos com Deus na eternidade. Entende? Então, estando preocupado com um relacionamento sólido, nós precisamos estar preocupados com Deus, né? Nós precisamos estar preocupados com uma rotina de oração sólida e constante. Porque isso vai elevar a nossa vida, isso vai nos permitir estar cada vez mais perto do Senhor. E, mais importante, quanto mais nós andamos com alguém, mais nós pegamos o jeito dele. Então, quanto mais nós andarmos com Deus, possivelmente mais nós nos tornemos parecidos com Ele, certo? Vocês estão comigo nisso? Então, aí a gente vai para o próximo passo, porque a oração ela estabelece um relacionamento. O tempo em oração, não por oração, tá? Tipo assim, não é o cara que ora 10 horas, ele é mais crente que ora 11, não é isso. Mas o tempo de constância em oração, eles nos desenvolve intimidade. À medida que nós nos relacionamos com alguém, isso você pode pensar em relações do seu dia a dia. Quanto mais você se relaciona com alguém, mais íntimo você vai se tornando dessa pessoa, quando essa relação ela é verdadeira, existe intenção de relação, certo? E com Deus também é assim. Então, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais íntimos nós podemos nos tornar dele. Olha o que diz Salmos 25. Salmos 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Conhecer a aliança do Senhor envolve um processo relacional. E temor não é medo. Temor é uma profunda intenção de obedecer ao Senhor. E uma preocupação real em não feri-lo. Isso é temor, no meu ponto de vista humilde. Então, também conectado com o princípio de intimidade com Deus, né? Tem mais uma coisa importante sobre isso que eu gosto de pensar. Adianta eu dizer que eu conheço o Biden? Não que seja a favor ou contra ele, mas não adianta muito. Talvez adiante por eu aprender alguma coisa com ele. Mas em figura de autoridade, adianta o Biden saber quem eu sou? Adianta para mim? Adianta um pouco, né? E talvez em alguma esfera adiante. E a nossa busca incessante por conhecer Deus pode nos levar a ser conhecido por Ele também. Por isso. E existem exemplos bíblicos de pessoas que foram conhecidas por Deus. Você quer um exemplo? Eu vou te dar. Êxodo
capítulo 33, versículo 17. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Deus, em sua soberania, Ele conhece todos pelo nome. Mas isso que Deus está falando aqui é algo mais íntimo. Ele está falando para Moisés que ia fazer algo porque ele sabia mesmo quem era Moisés. E a resposta a isso foi a Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Então, a busca incessante de Deus nos leva a conhecer Deus, a ser conhecidos por Deus e a estar inconformado com a forma a qual nós conhecemos a Deus. Você está satisfeito com a forma que você conhece Jesus hoje? Eu acho que essa é uma boa pergunta para nós. Porque eu acho que todos nós aqui podemos andar mais um passo na nossa aproximação com Jesus. Sabe por quê? Porque Ele está disponível. Não porque nós somos santões, sei lá. É porque Ele está disponível. Ele está disponível e disposto a nos ver dando esse passo em direção a Ele. E isso é intimidade. Isso é buscar intimidade. Sabe, que nesse ano a gente possa ser contagiado assim, dessa forma. E impressionado por Deus. Por sermos conhecidos por Ele. E por poder conhecê-lo mais profundamente. Amém? Amém. Uma vez eu estava num evento para jovens, para líder de jovens, quando eu era líder de jovens. E um dos ministrantes foi o pastor Márcio Valadão. Isso fazem quase 10 anos. E ele falou algo muito lindo sobre intimidade com Deus. Ele disse assim, que intimidade gera santidade, e que santidade gera autoridade, e que a autoridade nos permite conquistar coisas. E essas coisas não são só coisas humanas, também humanas, mas não só humanas. E o que eu entendi com isso? Eu entendi que o princípio de tudo está na relação, porque intimidade é um fruto relacional, e que a própria intimidade ela gera em nós santificação. Por quê? Porque quando você está perto de Deus, você passa a imitá-lo, você pega o jeito dele. Certo? Vocês estão comigo? Então a gente conseguiu estabelecer de alguma forma a importância da oração? Não que vocês não entendiam que a oração é importante hoje, mas eu quis criar esse contexto para a gente estar no mesmo nível, tipo assim, de entendimento aqui da mensagem dessa noite, tá? Então beleza. Então agora eu quero falar para vocês o que alguns mestres falam sobre oração, tá? Primeiro tem um mestre que eu digo é um escritor, um pastor, uma pessoa da sociedade, uma pessoa que estudou muito sobre um determinado assunto, tá? Rick Thomas, no livro Capturando a Mente de Deus, ele diz assim, não apenas temos o privilégio de falar com Deus, mas Ele fala conosco e podemos começar a discernir a sua vontade. Então por que é importante nós orarmos? Porque Deus fala conosco. Esse é o primeiro ponto importante. A maravilha da oração é que ela não precisa ser um monólogo. E a maravilha de viver uma vida em oração constante no nosso dia a dia nos permite viver a maravilha de Deus falar conosco de várias formas diferentes, em vários momentos diferentes, certo? E de discernir o que Ele quer que a gente faça, certo? Billy Graham dizia que todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja se deu por ênfase à santidade de Deus. E o Márcio Valadão diz que intimidade gera santidade, ou seja, só houve santidade para gerar um avivamento porque houve uma relação. Só houve uma relação porque houve oração. Então, para que a gente possa viver o ápice do Evangelho verdadeiro, de um avivamento verdadeiro, de conversão verdadeira de pessoas indo para o céu, de um céu cheio, nós precisamos orar. Precisamos orar.
Vocês concordam comigo? Que bom. Mike Murdock, ele dizia o seguinte, que a oração é o melhor antídoto para o desespero. Nossa maior necessidade não é autoajuda, mas ajuda do alto. Isso é o que Mike Murdock falou, né? Então, essa frase com quase um trocadilho, ela faz muito sentido. Porque uma boa parte da ajuda que a gente precisa, ela não vem de nós. Ela vem do que está em nós. É diferente. Quando ela vem de nós, é sobre as nossas próprias condições de fazer as coisas. Mas quando ela vem do que está em nós, é do Espírito. É do Espírito de Deus. Porque nós somos templo desse Espírito. Nós somos morada de Deus. E o Espírito intercede por nós. As Escrituras dizem isso, não eu. O Max Lucado, ele fala que o propósito da oração não é mudar Deus, mas sim mudar a nós mesmos. E isso envolve, muitas vezes, a gente mudar alguns aspectos da nossa oração. Porque muitas vezes a gente ora com coisas definidas, mas você está preparado para orar por coisas indefinidas? Você está preparado para ouvir assim, não orar assim, tipo, Deus, eu quero um copo de plástico. E você dizer, Deus, eu quero o que tu tens para mim. Não que você não possa pedir um copo de plástico. É claro que nós podemos. Mas será que a gente está pedindo o que Ele quer também? Será que as nossas orações envolvem entender o que Deus quer, entender o que o Espírito Santo quer que a gente faça para cooperar com Ele? A gente tem que pensar que as nossas orações podem mudar o mundo. Sabe por quê? Porque as nossas orações nos mudam. E o fruto da mudança do mundo é através de nós. Então as nossas orações, elas podem sim mudar o mundo. Entender que o poder da oração não depende de quem faz, mas sim de quem a recebe, de quem ouve, muda a nossa forma de entender o reino de Deus. Porque quando a gente entende que o poder da oração está naquele que ouve, a gente entende que existe um sacerdócio real sobre todos nós. Você pode chegar no pastor e dizer assim, pastor, ora por mim porque eu estou passando por uma necessidade. Tudo bem, mas você experimentou orar pela sua necessidade e pedir para Deus? Sabe por que eu digo isso? Porque Deus ouve. Só por isso. Deus ouve. Não, eu já pedi várias vezes para pessoas orarem por mim. E eu já orei por várias pessoas que nunca me pediram oração. Mas a gente precisa entender que mesmo havendo esse amor fraternal, onde uns oram pelos outros, existe um sacerdócio real sobre nós. Não precisa mais o sumo sacerdote levar as suas petições. Você pode fazer isso direto com o Pai. Foi por isso que o véu rasgou. Foi por isso que Jesus morreu, para nos religar, para nos reconectar com Jesus. E isso tudo acontece, eu não vou dizer somente, mas principalmente pela oração. Porque se oração é falar com Deus, sempre que falamos com Deus estamos orando. Amém? Então lembre-se, você não precisa de um network gospel para você falar com Deus. Você pode falar com Deus você mesmo. Tá bom? Gandhi dizia uma coisa muito forte. E ó que o Gandhi nem era evangélico. Gandhi dizia assim, ó, que orar é a respiração da alma. Como o corpo se lava, não fica sujo, sem oração nos tornamos impuros. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se orar é a respiração da sua alma, como está a sua alma? Está viva? Está quase viva? Está morta? Tentando trazer essa reflexão que o Gandhi fez para a nossa vida pessoal. Como está a nossa alma? Se orar é a respiração da alma e se sem respirar nós fisicamente morremos. Como está a nossa alma? E se a nossa alma ficasse suja, assim como o nosso corpo fica sujo sem banho, qual é a fragrância da nossa alma?
gente precisa pensar sobre isso, sabe por quê? Porque isso tem tudo a ver com o céu. Porque orar tem a ver com o céu, porque orar é falar com Deus. E se nós amamos Deus e almejamos esse céu, aquilo que a gente faz, a nossa vida, ela precisa condizer com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente afirma. Então a oração precisa ser um hábito constante na nossa vida, sabe? Independente do lugar onde a gente está, independente da posição do nosso corpo naquele lugar, que a nossa alma sempre esteja de joelhos diante do Senhor. Você consegue entender? Agora a gente vai um pouco mais além. A gente viu aqui o que alguns mestres falam sobre oração. Agora nós vamos falar sobre o que o mestre dos mestres fala sobre oração. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus. Deixa eu ver o tempo aqui. Mateus capítulo 6. Versículo 9 em diante. Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então o Pai que te vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui Jesus traz muitos ensinamentos maravilhosos sobre a oração e sobre a nossa relação com Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro é a forma de iniciar a nossa conversa com Deus. Sabe, Jesus não começa assim, tipo: Senhor excelentíssimo, exaltado, Pai das luzes, Senhor da imensidão do universo, do espaço sideral, todo poderoso. Não, ele começa assim: Pai nosso. Pai nosso. Tem duas verdades maravilhosas sobre essa frase. O primeiro é Pai. Deus é nosso Pai. Então, se Deus é seu Pai, não trate Ele como juiz. O juiz você chama de excelentíssimo, mas Deus você chama de Pai. Você entende a diferença? Porque Pai é aproximação, é perto, e excelentíssimo é autoridade, é longe. E depois ele diz nosso. Sabe o que isso quer dizer? Que quem tem Deus como Pai não escolhe irmão. Verdade. Então a oração modelo nos ensina a começar orando entendendo duas coisas. Primeiro, que Deus é nosso Pai, e segundo, que Ele é nosso. Certo? Essa foi uma área que eu já sofri muito. E eu só fui curado de verdade por Deus quando eu entendi que Ele era Pai. Porque eu sofri a ausência paterna. Eu sofri muito a ausência paterna. E levou muitos anos para eu e meu pai conseguir nos reconectar. Não há culpados nessa história, há vítimas, há o filho e o pai. O filho que não estava perto do pai e o pai que estava longe do filho. Mas a realidade da minha vida era essa. E eu levei muito tempo, assim, muito tempo de verdade. Eu liderava jovens. Eu era crente.
Eu fui batizado, eu me servia no ministério de louvor, mas eu não estava curado disso. Eu não estava. Aí um dia eu estava indo para casa, lá perto do Notre Dame particular, ela estava indo a pé lá para casa. Eu estava ferido, machucado. E alguns pensamentos vieram na minha cabeça e eu anotei todos eles, eu precisei anotar. Eu vou compartilhar com vocês. O que inundava a minha mente era o seguinte: poxa, meu pai mal me viu crescer. Meu pai... Eu me tornei adolescente e meu pai não estava lá. Eu passei nos dias dos pais sem um pai para presentear. Pegava, ô pai, feliz dia dos pais, mas que postzinho, nem tinha Facebook. Eu não pude viver isso. Eu terminei o ensino médio e meu pai não estava lá para dizer parabéns, filho. Não que ele não quisesse, mas ele não estava. Eu me formei, gente, eu não estou querendo fazer H para mim, tá? Eu me formei na faculdade, eu ganhei uma bolsa de excelência acadêmica, eu fui o melhor aluno da minha turma na faculdade. Eu ganhei uma pós-graduação praticamente 100% por causa disso. E meu pai não sabia. Ele não sabia disso, eu não podia falar para ele, porque a gente não falava um com o outro. Eu casei, meu pai não estava lá. Eu entrei dentro do meu apartamento, que o nosso veio da frente, a gente comprou, e o meu pai não estava lá. Não estava. Só que eu estava muito triste com isso, hoje eu não estou mais. Mas naquela hora eu estava muito triste. Eu estava indo para casa do trabalho, eu estava me esperando, e eu estava muito triste. Até que lá na rua do Notre Dame, lá, quando você passar, você vai lembrar dessa história que eu contei. Eu ouvi assim, ó: filho. Mas ninguém estava do meu lado, meu pai não estava do meu lado. Mas eu ouvi. E aí ele disse: quando você se tornou um jovem, um adolescente e um adulto, eu estava lá. Cada dia dos pais, mesmo os dias dos pais que você não me deu um presente, eu estava lá, com você. Quando você se formou, eu estava lá. Quando você casou, foi as minhas mãos que abençoaram você. E o seu apartamento, fui eu quem preparei. Aí ele terminou assim: desde o seu nascimento até hoje, não houve um dia em que os meus olhos não se voltavam para você. Ali eu fui curado. E quebrei a esquina porque eu não queria ficar na vida para ninguém me ver chorar. Mas ali Deus, de alguma forma, Ele resolveu minha vida. Hoje eu tenho uma boa relação com meu pai. Eu posso falar com ele todos os dias. Ele é vovô agora, vê a Olivia, a gente faz chamada de vídeo de vez em quando. Mas eu precisei passar por isso. E eu só pude de verdade ser curado por Deus quando, sem dúvida, eu entendi que Ele era meu pai. Você consegue perceber Deus como seu pai? Sem dúvida. Porque Ele é. E quando nós oramos Pai Nosso, é isso que nós estamos declarando: que Ele é nosso Pai, sem dúvida. Sem dúvida. Depois a gente diz: santificado seja o teu nome. Então, primeiro a gente entende Deus como Pai. Depois a gente entende Ele como nosso, coletivo, igreja, irmãos. Depois a gente entende quem Ele é mesmo, qual é a natureza dEle. Quando a gente diz: santificado seja o teu nome. Mas, não é só isso. Porque santificado seja o teu nome não é o Fernando, ou o Cris, ou a Rosana tentando santificar o nome de Deus. Pode a santidade ser mais santa? Não. Então não faz sentido eu pedir para Deus ser mais santo, porque não dá para a santidade ser mais santa. Ele é santo, acabou. Mas sabe o que a gente está orando quando a gente diz santificado seja o teu nome? A gente está dizendo assim: que o seu nome possa ser santificado nessa terra. E Deus responde isso da seguinte forma: será, mas através de você. Porque o nome do Senhor é santificado quando você proclama esse nome aos povos. Aí esse nome é alcançado e é santificado em lugares onde ele não foi ainda.
Depois ele diz: venha o seu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Mateus 6,33 diz que nós devemos colocar em primeiro lugar esse reino. E por isso antes eu falei sobre a importância da gente orar e tentando entender o que Deus quer. Porque tudo que nós orarmos, que for exatamente o que Jesus oraria, Deus vai fazer. Tudo que nós orarmos em prol do reino dele, conectados com ele, ele vai fazer. Por quê? Porque está conectado com o reino dele, está conectado com salvação, está conectado com a expansão do Evangelho. Então a gente precisa parar de orar: venha a nós o meu reino e seja feita a minha vontade. E sim, orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Sim, nós podemos orar por aquilo que nós queremos. E por isso que Jesus nos ensina através da oração modelo: dá-nos o pão de cada dia. Supra-nos, Senhor, naquilo que a gente precisa. Supra-nos, Senhor, naquilo que a gente quer. Então não há problema. Não há problema nenhum. O problema é quando a gente só faz um e não faz o outro, entendeu? Não é problema, não é pecado, não é errado. Mas pode ser melhor na nossa relação com Deus. Orar, como o Mestre dos Mestres nos ensina a orar, envolve refletir sobre como nós levamos a nossa vida com Ele e com as pessoas. Por isso que Ele diz assim: perdoa como perdoamos. Perdoa como perdoamos. Como você tem perdoado? Não estou dizendo que Deus vai pesar a mão e você não perdoa alguém. Calma aí, não é isso. Mas como você tem perdoado? Existe um caminho para o perdão? Existe, mas ele aponta para Jesus. Quanto mais rápido você chegar em Jesus, mais rápido você vai conseguir começar esse processo. E perdoar faz parte de ser cristão. Perdoar faz parte de ter uma relação íntima com Deus. Sabe por quê? Porque todo aquele que nós perdoamos é alguém que Deus ama assim como nos ama. É importante, é difícil. É difícil. Muitas vezes a gente quer e não quer, mas precisa. Sempre seremos levados a tentações. E Jesus nos ensina a orar, mas não para que a tentação não aconteça, e sim para que a gente possa suportá-la, para que a gente possa não cair. Não cair. Porque senão Jesus diria: livra-nos da tentação. Ele não disse isso, ele disse: não nos deixe cair. Por quê? Porque quanto à tentação, o Senhor nos fortalece em tudo que precisamos e nos dá formas de resolver o problema. Por exemplo, se você não pode bater, então corra. Se você não é capaz de suportar a tentação, então não se coloque nela. Ou se você for colocado nela, fuja. Mas de uma coisa eu tenho certeza: estando nós conectados ao Senhor, Ele sempre nos dará uma forma de não cair na tentação. Não de não ser tentado, mas de não cair. E calma, eu não quero te conduzir à tentação, mas inevitavelmente em alguma nós vamos cair. E quando isso acontecer, lembre-se que Ele é Pai. Ele é Pai. E o Pai ama. O Pai disciplina, o Pai corrige, mas porque ama. Então Ele vai te ajudar com isso, assim como Ele me ajuda. Certo? Mas do mal sim Ele livra. E isso é bom. Porque ser livrado do mal é ser livrado daquilo que nós somos plenamente incapazes de lidar. Então, quando nós estamos em Cristo, o mal não pode prevalecer em nós, porque há uma relação e porque eu acredito no poder da oração. Eu de verdade acredito no poder da oração. E eu acho que se eu perguntasse para cada um de vocês, se vocês têm uma experiência para contar sobre o poder da oração,
vocês diriam que sim. E talvez muitos de vocês estariam prontos a testemunhar isso. Por quê? Porque a oração é poderosa em seu efeito. Ela é suficiente e ela é poderosa em seu efeito. Então tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa não esquecer, não perder. Primeiro, Deus é nosso Pai e Ele restaura isso em nós. Se você tem pai, se você não tem pai, ou se você mais ou menos tem pai. Para quem mais ou menos tem pai, sabe o que eu estou falando também. Certo? Segundo, a vontade de Deus é melhor que a nossa. Então oremos buscando o reino dele. Que venha o reino dele sobre nós. Que venha o reino dele sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aquilo que nós queremos e fazemos e sobre esse lugar, sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre esse bairro, sobre a sua rua que você mora. E a terceira é que a gente possa orar para que a glória de Deus de fato se manifeste, não somente em nós, mas nos lugares onde nós vamos. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do céu nesse lugar. E a gente precisa viver essa realidade. E essa realidade ela é transformadora. Ela nos transforma e nos torna agentes de transformação. E nós precisamos nos mover assim. Cristo nos chamou para isso. Cristo nos chamou para ser a cidade edificada sobre o monte. Não se pode não ver isso. Amém? Então, ao orarmos, que a gente peça a Deus também, que Ele nos ajude a ser mais íntimos dEle. Ao orarmos, que a gente possa buscar aprofundar nosso nível de relação com Deus. E ao orarmos, que a gente possa experimentar a realidade de perceber que o Senhor está nos santificando. Porque ao passo que somos íntimos, somos santificados. Você pode se colocar de pé? Sabe, que você possa estabelecer um propósito com Deus na sua vida de oração. Porque a identidade da igreja está conectada com oração. Nós, como igreja, nós nos movemos em oração. Então, você precisa se mover em oração também. Senão, nós não estamos caminhando juntos, entende? E não é que alguém é excluído por não fazer isso, mas eu vou usar um jargão aqui que um monte de gente usa. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos ir mais longe. Então, juntos em oração, nós podemos conseguir conquistar coisas incríveis para o reino de Deus. Todos nós. Não é nós longe daqui, é nós perto e longe. Amém? Então que você possa de alguma forma, a partir de tudo isso que a gente falou aqui, que você possa achar uma aplicação prática para isso na sua vida de oração. Que a segunda-feira faça valer a pena esse domingo, esse momento. Que a gente possa, como igreja, como DOCA ou como servos de Deus, independente da igreja, entender a importância da oração para as nossas vidas, em todas as esferas. Orar nos coloca mais pertinho de Jesus, mais perto dele, e orar nos permite ouvi-lo. Amém? Então, assim como você está, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o véu do tempo se rasgou. Obrigado, Deus, porque aquilo que nos separava não nos separa mais. Obrigado, Pai, porque tudo já foi feito por Ti. Obrigado porque o Senhor chegou primeiro até nós. Obrigado porque nós podemos orar a Ti. E obrigado porque nós podemos saber que o Senhor nos ouve e nos responde.
Então, Pai, eu peço que o Senhor venha nos ajudar, por meio do Teu Espírito Santo, a elevar a nossa vida de oração. Que o Senhor venha nos ajudar, Deus, a ter uma relação mais profunda contigo. Porque nós entendemos que o fruto dessa relação nos levará mais próximos de Ti e nos tornará mais parecidos com o Senhor. E que o fruto disso em nós possa trazer alegria por sermos mais próximos de Ti, mas também salvação para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Também o nascer da esperança através do Jesus que elas verão em nós. Pai, por favor, ministra os nossos corações e coloca a fome, Deus, em nós. Coloca a sede em nós, Deus, para orarmos a Ti, para buscarmos, Deus, estar e persistir na Sua presença. Pai, por favor, seja tudo o que nós precisamos. Seja tudo o que nós precisamos. Deus, nós entendemos que o poder de oração está em Ti. Está em Ti porque é o Senhor que ouve. Então, por favor, Deus, ouve a nossa oração. Recebe, Senhor, nossa oração e nossa adoração diante do Seu altar, Pai, como uma oferta, como uma forma de Te adorar, Deus. Por favor, seja tudo o que nós precisamos. Deus, nos dê uma semana abençoada e dias prósperos, Pai, em nome de Jesus. Coloque em nós a vontade, Deus, a vontade de alcançar pessoas para o Seu reino, o amor pelas pessoas que o Senhor ama, Pai, em nome de Jesus. Seja tudo que nós precisamos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, é isso. Estamos encerrando nosso culto. Eu espero que essa mensagem possa ter edificado a todos nós e, de verdade, a gente possa sair daqui um pouco melhores. Não que antes éramos ruins, mas um pouco melhores na nossa vida de oração. Amém?